Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 312, a Gênesis capítulo 15, desaparecimento do corpo de Jesus. Nos encontramos ainda na questão de número 65. Então, Kardec assim continua. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente das dos fluidos etéreos. Naquela, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, cessa-lhe o funcionamento e sobrevém a morte, isto é, a do corpo. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem lhe ocasionar qualquer lesão. Tal a razão por que não podem morrer os corpos dessa espécie e porque os seres fluídicos designados pelo nome de agêneres não podem ser mortos. Então nós já não só lemos essa passagem de Allan Kardec nos vídeos anteriores, como também nós já tecemos alguns comentários. Mas repetimos justamente para darmos sequência da agora em diante. Então continua Kardec da seguinte forma: após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como o são de ordinário os corpos, e todos o puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa do que pereceu na cruz, donde forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. Então, nós já tecemos comentários a respeito dessa questão em vídeos anteriores. Vamos ler novamente. Após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. O corpo orgânico, o corpo físico, é óbvio, porque naquele momento
tanto o perispírito quanto o espírito, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, a alma, se desagregou-se daquele corpo que foi pregado na cruz. Então, olha só, foi sepultado como os são de ordinário os corpos, e todos os puderam ver e tocar. Então, aquele corpo que na cruz, corpo orgânico, aquele corpo físico, aquele corpo físico, ele foi sepultado, como outros corpos físicos, né? Sem, assim, novidade nenhuma, sem diferença nenhuma. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Agora, após a sua ressurreição, porque nós sabemos que o termo ressurreição é ressurgir, é reaparecer, é se apresentar novamente. Então nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele, depois daquele momento, ele apareceu a muitos dos seus, tanto os apóstolos quanto os não apóstolos. Então, por isso, Kardec, aqui, ele se utiliza-se desse termo, ressurreição. Quando quis deixar a terra, então ele não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu. Então, nós já tratamos a respeito dessa questão. Você se lembra? Veja bem, a história que nós narramos aqui a respeito do corpo de Jesus foi narrado por Emmanuel a Chico Xavier. E Chico Xavier, ele confidenciou esse fato a alguns de sua confiança, inclusive Geraldinho Lemos, que é Geraldo Lemos Neto, que conviveu muitos anos com Chico Xavier. Então, há de se dar um crédito a essa história, porque, acima de tudo, narrada por Emmanuel a Chico Xavier. E Chico confidenciou essa história a Geraldo Lemos Neto. Então, existe vídeos que Geraldo Lemos Neto narra muito bem essa história, narrada por Emmanuel, né, a Chico Xavier, que é a mesma coisa que Kardec está explicando aqui. Eu vou repetir novamente essa história, que assim que nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz, pregado, eu vou usar o termo, morre, só para simplificar. José de Arimateia, ele pediu a Pilatos permissão para poder sepultar o corpo do Cristo
no túmulo da família, porque ele temia, né? Ele temia que alguém pudesse ou podia sequestrar, roubar o corpo do Cristo. E ele sepultou. Nós já narramos nos vídeos anteriores. E essa história é narrada por Emmanuel a Chico, que narrou a Geraldo Lemos. E José de Arimateia disponibilizou 2 guardas para vigiar o túmulo, até passar uma festa lá, que era a festa, se não me falha a memória, comemorava-se um dia lá muito especial para os judeus. Mas que no 3º dia, os guardas, eles ouviram um barulho dentro do túmulo, como se fosse uma explosão. E eles, como todos nós somos, né, principalmente eu sou curioso. Eles abriram o túmulo para ver o que estava acontecendo lá dentro. E eles não viram mais o túmulo, não viram mais o corpo de Jesus. Então narra Emmanuel que ninguém roubou o corpo de Jesus. Jesus mesmo desintegrou o teu corpo físico, como também ele desintegrou todos os teus pertences. Justamente para não criar conflito entre as religiões da posteridade. Então, é mais ou menos isso que Kardec aqui está dizendo. Olha só para você ver. Após a sua ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu. Olha, Kardec dizendo o que Emmanuel a Chico descreveu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa, dado que pereceu na cruz. É óbvio. Nós não podemos... Nós temos que entender que o corpo orgânico de Jesus era constituído de todos os elementos os quais todos os nossos corpos são constituídos. Mas até que ponto nós não sabemos. Porque os nossos corpos são constituídos de quantos elementos? Nós não temos certeza se é de 20, 30, 50, 100, 103. E o corpo orgânico de Jesus? Quantos mil elementos? Quantos mil outros elementos existem que nós desconhecemos devido à nossa parca evolução?
que nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, por ser evoluído, domínio sempre teve sobre esses elementos todos. Então, por mais que o corpo físico de Jesus era semelhante ao nosso, né? Era composto de todos os elementos que os nossos são compostos, mas entendemos que ele era composto de muitos outros elementos que nós desconhecemos, devido à grandeza do Cristo, né? Então, olha só para você ver. Sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa, né? Aquele corpo era de natureza diversa, por mais que orgânico, por mais que físico, dado que pareceu na cruz. Sim, dado que pareceu na cruz. Porque ali no túmulo é o corpo orgânico. Lá na cruz era um corpo orgânico, mas constituído de um perispírito, de um espírito que já não se fazia mais presente naquele momento. Donde forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era o seu corpo. Carnal era o seu corpo. Só que, como já dissemos, com outros elementos. Então, por exemplo, o nosso corpo físico, vamos só pensar dessa forma, para ficar mais fácil. Nosso corpo físico é constituído de 100 elementos da tabela periódica aqui da Terra? Sim. Vamos pensar por aí. Só que nós não temos noção, aliás, por que o nosso corpo físico é constituído de 100 elementos da tabela periódica aqui da Terra? Devido ao nosso nível evolutivo. E olha que eu não sei não, pelo menos, o meu corpo físico, pelo menos, não é constituído de 100 elementos da tabela periódica. É constituído lá de uns 25, 26 elementos só. Mas e o corpo de Jesus? Era lógico que ele, o corpo físico dele, era constituído desses 100 elementos, mais alguns milhares de elementos que nós desconhecemos, que os cientistas desconhecem, devido ao grau evolutivo. Não podemos achar, ou melhor, não podemos dizer que o corpo, tanto físico quanto espiritual do Cristo, é constituído dos mesmos elementos que os nossos, que não. Devido à evolução dele e devido à nossa inferioridade com relação ao Cristo. Então, Kardec continua assim: por virtude das suas propriedades materiais,
O corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas. Então, olha só, por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas. E de fato é. Quem sou eu para discordar de Kardec? Quem somos nós para discordarmos de Kardec? Porque é a parte física, então nós sentimos as dores no corpo físico. Mas é preciso entender que existe as dores físicas, como também existe as dores morais. Então, o corpo físico, ele sente as dores físicas e a alma sente as dores morais. Essas dores são complicadas. Eu posso dizer que, com todo respeito, é melhor sentir as dores físicas do que sentir as dores morais. As dores da alma não é brincadeira. As dores da alma é uma tortura, porque dói o eu, dói a consciência, dói o coração. A pessoa se cobra, a pessoa se tortura mentalmente 24 horas. Então vamos pensar assim: a pessoa comete, ou melhor, a pessoa inicia-se nele lá uma dor, uma cólica de rins. Então nós sabemos que a cólica de rins, ela afeta a parte física. Então você toma um Buscopan e você se vê livre daquela cólica de rins. Aí você diz assim: graças a Deus passou a cólica, não é? Mas as dores morais, as dores da alma, não existe remédio na farmacopeia. Não existe. Não adianta você ir ao médico e pedir ele uma bezetacil, um anador, uma dipirona, porque não existe remédio na farmacopeia. O único remédio é a transformação de caráter, de atitude, de hábito, a transformação da moral. Esse é o remédio que sana a dor da alma, a dor moral. Mas acontece que, enquanto você trabalha, enquanto a pessoa trabalha essa transformação, a pessoa se vê torturado 24 horas por aqueles pensamentos, por aqueles sentimentos
de arrependimento, porque não existe esse na face da terra que não sente remorso do que fez ou do que faz. Então a pessoa é torturada 24 horas por aqueles sentimentos, por aqueles pensamentos, que, como já dissemos, não existe na farmacopeia medicamentos que possam, de certa forma, eliminar aqueles sentimentos. Então, olha só para você ver a perfeição divina. Nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência neste mesmo assunto.